O seu smartphone tem uma variedade de componentes que podem fazer dezenas de coisas diferentes, e o cérebro no centro de todos esses componentes e funções é chamado de System on a Chip, ou SoC. Ao assistir a um vídeo como este, ligar para um amigo, ou navegar por uma cidade usando GPS, pode parecer mágica ou tecnologia alienígena, mas na realidade esses feitos da tecnologia são todos realizados dentro deste SoC, que é projetado e fabricado através do trabalho duro de inúmeros cientistas e engenheiros. E neste episódio vamos explorar cada seção deste SoC e observar todo o processo deste sistema. Quando você faz uma coisa tão simples, por exemplo, tirar uma foto. Esses chips são realmente complexos, pois existem entre 5 e 10 bilhões de transistores que compõem o SoC, e todos eles precisam caber em uma área do tamanho desta moeda. Este é um tópico complexo, e existem muitos caminhos que podemos explorar. Vamos fazer algumas observações e aprofundarmos no layout e fundamentos dos sistemas destes chips. Exploraremos como os dados fluem pelo SoC, por exemplo, o que acontece quando você tira uma foto. Veremos um pouco da complexidade dentro da unidade central de processamento ou bloco de CPU do SoC. Vamos ver como cientistas e engenheiros projetam e fabricam esses microchips, e explorar o que uma visão nanoscópica do SoC realmente pareceria. Ele tem tamanho igual ao desta figura. Para este vídeo, pegue um lanche, sente-se, e talvez faça algumas anotações se quiser, porque este será um vídeo muito completo e bem detalhado. Para começar, este vídeo é patrocinado pela Gerber Labs, uma fornecedora de placas de circuito impresso. Este microchip é composto de duas partes principais. No topo está a DRAM, ou a memória dinâmica de acesso aleatório, que é a memória de trabalho do seu smartphone, e na parte inferior está o SoC, o cérebro do seu smartphone. Esta é a memória de longo prazo, onde todas as suas músicas, aplicativos e arquivos do sistema operacional são salvos. Fica aqui no armazenamento flash. Temos um episódio separado nesse microchip, e você pode encontrá-lo aqui, mas neste episódio vamos focar no SoC. Essa configuração é chamada de pacote dentro de pacote, ou POP. Tecnicamente este é o microchip, e as camadas separadas da memória RAM, e os SoCs são chamados de matrizes. No entanto, a palavra chip hoje é usada quando temos um circuito encapsulado. Então todos esses componentes retangulares são chamados de microchips. No caso da memória RAM, como ela é um sistema agrupado, também é chamado de chip, mas ele é só uma parte do pacote total. Podemos fazer comparações ou analogias entre smartphones e humanos. Por exemplo, chamamos os SoCs de cérebro, ou a câmera pode ser igual a de um olho humano. No entanto, estes são dois sistemas muito diferentes, e enquanto as analogias podem ser importantes para a explicação, os princípios dentro dos SoCs e cérebros humanos e como eles funcionam são totalmente diferentes. As empresas que projetam esses SoCs são incrivelmente secretas sobre as especificações de como eles funcionam e seu verdadeiro design. São necessárias dezenas de empresas diferentes para projetar o melhor layout, para que bilhões de transistores possam executar perfeitamente as funções de um telefone, e um conjunto separado de empresas para fabricar os bilhões de chips usados por todos os nossos telefones. Então, neste vídeo, forneceremos a você as melhores informações que pudermos, considerando o sigilo da propriedade intelectual da empresa. Como resultado, essas informações serão misturadas e obtidas de diferentes fontes. Por exemplo, este é um smartphone LG V10, de 2015, e usa um Qualcomm Snapdragon 808, mas devido à disponibilidade limitada de informações sobre ele, teremos que usar imagens e informações do microchip Apple A12 e A13, no iPhone X e iPhone 11, bem como o Qualcomm Snapdragon 865 no Samsung S2.
Todos esses microchips têm métricas de desempenho diferentes e capacidades diferentes, mas fundamentalmente trabalham com princípios semelhantes. Com essas informações, vamos entender como funciona esses sistemas no chip. Um cérebro humano tem áreas diferentes para processamento de informações, recebidas por seus olhos e ouvidos, uma seção diferente para a fala, paladar, cheiro, movimento, equilíbrio, funções involuntárias e assim por diante. De forma bastante semelhante, este sistema em um chip é dividido em diferentes áreas funcionais. Aqui está uma representação gráfica chamada diagrama de blocos. As áreas principais no SoC são a CPU contendo vários núcleos, a GPU que renderiza os gráficos, o cache de memória compartilhada que costuma ter cerca de 4 a 8 MB, o processador de sinal digital que interage com coisas como alto-falantes, microfone, sensores e muitas outras coisas. O mecanismo de exibição que se comunica com a tela sensível ao toque. O processador de vídeo comprime e descomprime imagens e vídeos e permite a gravação e reprodução em 4K. O processador de imagem, que processa as fotos e vídeos captados pelas câmeras. O modem que faz interface com as várias redes sem fio. O controlador de armazenamento, que salva e carrega informações no cartão de memória. O controlador de memória RAM, aqui na parte de cima. A camada de segurança, que executa a criptografia e gerencia as chaves pública e privada. Uma série de funções periféricas, como relógios, sensores de temperatura, portas de depuração, entradas e saídas de uso geral. Uma unidade de microcontrolador sempre ligada. E finalmente a rede do chip, ou NOC. Ela gerencia o fluxo de dados através do SoC, entre a memória RAM e outras partes do telefone. Alguns SoCs podem ter circuitos processados à parte, melhorando seu gerenciamento de energia. SoCs como o da Apple têm uma unidade de processamento neural, a NPU, um circuito especializado que podem executar algoritmos de aprendizado de máquina, mais eficiente do que a CPU, tanto em termos de velocidade e baixo consumo de energia. Um detalhe que pode confundir é que outras gerações de SoCs usem nomes de marketing diferentes e misture várias funções em diferentes blocos. Por exemplo, aqui está o diagrama de blocos do Snapdragon 808 versus o diagrama para o Snapdragon 865. E aqui está o diagrama de blocos do chip A12 da Apple. A equipe de marketing de cada empresa pode decidir fornecer diferentes diagramas de blocos para tentar impressionar os consumidores, o que pode confundir muito. Vamos seguir em frente e explorar um exemplo da vida real, de como os dados se movem dentro do seu smartphone, quando você tira uma foto. Antes disso, um pequeno recado. Se você gosta de assistir a vídeos como este, e acha que é uma ferramenta útil de aprendizado, não deixe de curtir e comentar este vídeo, e compartilhá-lo com outras pessoas também. Com sua ajuda podemos fazer este vídeo acabar sendo muito divulgado. Vamos voltar ao vídeo e ver o que acontece quando você tira uma foto no seu smartphone. Tudo começa com os fotos da cena entrando nas lentes da câmera. Eles vão para uma matriz de filtros de cores, e chegam até os pixels dos sensores de fotodiodo. Esses fotos filtrados por cores, são então absorvidos por cada fotodiodo e transformados em uma corrente elétrica analógica, que é então convertido em um valor binário de 12 bits. A imagem de uma câmera de 12 megapixels, tem 12 milhões desses valores binários de 12 bits. Perceba que cada pixel tem as cores vermelho, verde ou azul, portanto a imagem geral é considerada crua, e ainda precisa passar por várias etapas de processamento, para transformá-la de uma imagem crua para imagem reconhecível. Mas antes de serem processados, esses dados de imagem devem ser armazenados em algum lugar, e são enviados para a memória de trabalho, a memória RAM. Para fazer isso,
Os dados viajam da câmera e entram no SoC através de uma interface de processador da indústria móvel, ou MIPI, que pode enviar e receber dados em torno de 5 a 8 gigabits por segundo. Os dados da imagem são então roteados com a condição da Network on Chip, do SoC para o controlador da memória RAM, que, como mencionado anteriormente, está localizado na matriz acima do SoC. Duas coisas a serem observadas. Primeiro, o caminho de dados entre o SoC e a memória RAM, que é compartilhado com tudo. Neste cenário é o trabalho do NOC arbitrar a rede e priorizar os dados do sensor de entrada da imagem bruta, que foi descompactada para que nenhum dado da câmera seja perdido. Portanto, o árbitro transmite a imagem bruta diretamente para a memória RAM. Uma imagem bruta não compactada de 12 megapixels ocupa cerca de 24 megabytes, mas o cache de memória no SoC é normalmente de 4 a 8 megabytes, e é compartilhado entre todos os processos no SoC. Então, quando o processador de imagem ou o processador de vídeo está trabalhando em uma foto que já foi tirada, para transformar em uma foto visível, eles só podem trabalhar em pequenos pedaços da imagem geral, deixando a imagem inteira temporariamente armazenada na memória RAM, até ficar pronta. Isso também acontece quando está assistindo um vídeo, jogando videogame ou usando praticamente qualquer aplicativo. Voltando aos dados da imagem bruta da foto, que foi tirada pela câmera, enviado para o MIPI, roteado pelo SoC e armazenado na memória RAM. O próximo passo é enviar para o processador de sinal de imagem, ou ISP, dentro do SoC, para ler os dados brutos da imagem não compactada e executar as etapas de processamento. Essas etapas envolvem primeiro a correção de pixels mais escuros na borda do sensor, devido ao sombreamento de lente. Em seguida, o ISP executa o processo de reconstrução da foto, que envolve a obtenção dos dados da imagem, o padrão no filtro de cores da câmera, cálculos dos valores vermelho, verde e azul de cada pixel. Em seguida, o processador de sinal reduz o ruído, aumenta a nitidez, aprimora a imagem e corrige as cores, porque os filtros vermelho, verde e azul na câmera não correspondem diretamente à tonalidade dos pixels na tela. E finalmente, o processador de sinal mapeia o tom de cada imagem. Depois de tudo isso, temos uma imagem com 12 milhões de pixels, cada um com seu valor de 8 bits, nas cores vermelho, verde e azul. Para que a imagem apareça imediatamente na tela, outra série de etapas está envolvida. Os dados de imagem RGB são obtidos do processador de sinal de imagem, enviado para a GPU, onde é sobreposto aos gráficos do aplicativo de imagem e dimensionado para caber na tela. O resultado dos valores em RGB são enviados para o processador de exibição, e então a imagem é roteada para a tela, onde é convertida em diferentes intensidades de corrente, para iluminar cada pixel correspondente. E depois de todo esse incrível processo, a foto tirada pela câmera aparece na tela. Mas ainda não acabou. Como o smartphone salva esta imagem? Bom, primeiro a imagem precisa ser comprimida, e para fazer isso a imagem descompactada que está na memória RAM é enviado para um processador dedicado de codificação de vídeo, onde primeiro é convertido nas cores vermelho, verde e azul, em YUV, ou valores de luminância, crominância azul e crominância vermelha. Esses dados passam por uma série de algoritmos para remover informações que é indetectável ao olho humano, que comprime a imagem em um formato JPEG de aproximadamente 3 megabytes. Esta imagem compactada é enviada de volta para a memória RAM e em seguida roteado para a memória flash do smartphone, para armazenamento de longo prazo. Agora, se você enviar esta foto para alguém, a imagem comprimida seria trazida de volta para a memória RAM e em seguida roteado para o modem, onde é dividido e montados em pacotes, depois enviados para o microchip 4G, 5G ou Wi-Fi, convertidos em ondas eletromagnéticas, e enviados para uma rede celular ou Wi-Fi. Uma coisa sobre a qual conversamos muito é sobre a movimentação de dados através do SoC,
Toda essa movimentação de dados entre os blocos é executada sobre uma conexão de fios, que faz parte da rede em um chip. Esta rede possui roteadores e switches para acesso compartilhado de rotas e destinos com a memória RAM. Os roteadores e switches determinam o fluxo de dados e funcionam como semáforos digitais, e os caminhos são parecidos com uma rodovia digital. Essas rodovias têm diferentes larguras de fios com base no que estão se comunicando e na quantidade de informações que precisam ser enviadas. Dependendo das taxas de dados necessárias, normalmente há 128 ou 256 fios paralelos um ao outro, carregando um bit de cada vez e operando entre 500 e 1500 MHz. Para evitar o desperdício de energia da bateria do seu smartphone, a frequência e as taxas de transferência de dados resultantes entre a rede em um chip aumenta e diminui, dependendo da quantidade de aplicativos que você está executando, e esse recurso é chamado de escala dinâmica de frequência. Antes de explorarmos a CPU e mostrar como esses chips são fabricados, vamos fazer uma pausa rápida e falar sobre o patrocinador deste vídeo, a Gerber Labs. Cada socket sempre é colocado em uma placa de circuito impresso junto com outros componentes, e juntos para criar muitos circuitos diferentes. Você pode iniciar seus próprios circuitos criativos construindo uma placa de circuito impresso com a Gerber Labs. A Gerber Labs é fundada por engenheiros eletrônicos. Eles oferecem a fabricação de placas com qualidade consistente, retorno rápido e transporte confiável. Confira no link na descrição e fique até o final deste vídeo para receber um código de desconto para o seu pedido. Abordamos a funcionalidade de cada um desses blocos no SoC, mas agora vamos dar uma olhada na unidade central de processamento, que é a seção da CPU do SoC. Você pode ver que existem vários núcleos, e cada núcleo pode executar parte de um programa em funcionamento. Se observarmos apenas em um desses núcleos, veja que dentro dele existe um conjunto complexo de blocos, que formam as diferentes seções conectadas, e o fluxo de dados entre elas. Existe uma grande quantidade de informações neste diagrama de blocos, e estamos planejando fazer uma série inteira para explicar tudo, mas por enquanto aqui estão os caches de memória da CPU. As instruções como adicionar, multiplicar, carregar, armazenar, comparar e pular, e muitos mais, fluem dessa forma, e os dados reais que estão sendo processados, fluem dessa maneira. E aqui estão os blocos que realmente executam aritmética, ramificação e armazenamento de dados. Vamos ver mais alguns detalhes sobre este processador. Todos os smartphones usam um computador com conjunto de instruções reduzidas, ou arquitetura RISC. E quase todas essas arquiteturas são licenciadas por uma empresa chamada ARM. Algumas empresas, como a Apple, licenciam a arquitetura do conjunto de instruções ou ISA, da ARM, e usam a ISA para projetar seus núcleos de processador, enquanto outras empresas, como a Qualcomm, licenciam projetos completos que são tecnicamente chamados de núcleos de propriedade intelectual da ARM. A Qualcomm integra os núcleos ARM em seus sockets, às vezes mantendo o design do núcleo como este, mas frequentemente modificando ou personalizando o núcleo ARM, para melhor atender às necessidades de design, e no processo ela renomeia o nome da CPU. Todas essas informações deixam em dúvida de como esses sockets são projetados e fabricados. Vamos discutir dois princípios de design dos sockets. O primeiro é chamado de aceleração de hardware, que em vez de ter uma única CPU poderosa, com muitos núcleos, este chip tem uma variedade de blocos de aplicações de funções específicas. Esses blocos, ou aceleradores de hardware, computam suas tarefas com maior velocidade, e reduzindo o consumo de energia, bem menos que o consumo que é executado pela CPU de uso geral. Por exemplo, quando mostramos todos os processos envolvidos ao tirar uma foto, existe um bloco inteiro do SoC dedicado para processar a imagem, e um bloco separado cujo trabalho é codificar, decodificar, compactar ou descompactar a imagem. Se você estiver assistindo este vídeo em seu smartphone, ele está descompactando em tempo real enquanto você assiste.
Essas seções são úteis para tirar fotos, mas críticas para gravar vídeos em 4K, e consomem muito a bateria. Aceleradores de hardware são utilizados para quase todas as tarefas intensivas executadas pelo seu smartphone. O grande propósito do design é que, como os sockets são usados em smartphones, e eles funcionam com baterias, existe uma grande preocupação em consumir o mínimo de energia possível. Um exemplo de design de baixo consumo de energia está na CPU, que ao invés de ter todos os núcleos com alto desempenho, os designers geralmente seguem uma estrutura de um bloco grande e pequeno, onde existem 2 ou 4 grandes núcleos, que são núcleos de alto desempenho, mas consomem mais energia, e 4 pequenos núcleos que são de menor desempenho, mas são mais econômicos, e seu smartphone prioriza o uso desses núcleos de baixo consumo, na maioria das vezes. E o design do transistor, que é o menor e fundamental bloco de construção do socket, teve seu design evoluído para ser menor e consumir menos energia. A partir de 2020, a mais recente tecnologia de transistores é chamado de transistor de efeito de campo. Vamos finalmente ver como esses chips são fabricados. Para começar, a maior parte de todos os sockets é fabricada por uma única empresa chamada TSMC, ou Empresa de Fabricação de Semicondutores de Taiwan. Em uma proporção menor está a Samsung, mas também em crescimento na produção de sockets. Estes microchips são fabricados com 30 centímetros de espessura, sobre pastilhas de silício, em fábricas chamadas fabs. Para fabricar uma matriz de chips, a pastilha de silício tem que passar por uma série de 120 a 160 processos. Essas etapas são executadas por dezenas de máquinas diferentes. Esta é a sequência de etapas mais comum para a fabricação de microchips. Veja que há apenas uma dúzia de passos, mas cada um desses processos é executado dezenas de vezes para construir um layout incrivelmente complexo de transistores. Mas este vídeo está muito longo, então teremos que deixar os detalhes de cada etapa para um próximo vídeo. Mas aqui está uma imagem nanoscópica do socket. Na parte inferior está a pastilha de silício, e os bilhões de transistores são implantados e construídos dentro e em cima do silício. No topo da camada de transistores estão camadas de interconexões locais que conectam transistores entre si, e por cima estão as interconexões globais que conectam várias seções de transistores. Esta é apenas uma pequena fração de todo o layout do socket. Vamos diminuir o zoom para ter uma noção do tamanho desses componentes. Tenho certeza que você já ouviu falar que os transistores são incrivelmente pequenos, e então aqui está um único grão de sal ao lado dele. Isso é incrível! É incrível o potencial do ser humano alcançar esses níveis, nas áreas da ciência e engenharia. Este vídeo resume muito bem a visão desses processos. Explicamos muito de como isso funciona. Mesmo assim, ainda existem muito mais detalhes de como estes chips funcionam, e como eles são projetados e fabricados. Há mais detalhes nos comentários do criador que podem ser encontrados nas legendas em inglês do Canadá. E mais uma vez, ajuda muito se você puder curtir este vídeo, e se inscrever no canal. Comente abaixo, faça uma pergunta ou conte-nos qual foi sua parte favorita, e o mais importante, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Também gostaríamos de agradecer a Gerber Labs por patrocinar este vídeo. Ganhe 15% de desconto em seu pedido, usando o código abaixo. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos membros do YouTube e patrocinadores do Patreon por nos ajudar a construir esse conteúdo. Obrigado por assistir. E sempre se lembre de considerar a simplicidade conceitual e a complexidade estrutural no mundo ao seu redor. Tradução e dublagem: Daniel Dias Silva.